CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Na dica de Gilberto de hoje, acho que é uma dúvida que é muito comum em todas as casas. Decidi vender meu computador, meu notebook, como é que eu apago todos aqueles meus arquivos de forma definitiva, hein? Gilberto, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Vitória. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte da CBN. Bom, Fernanda, essa questão do teste, né, ou seja, os arquivos que a gente muitas vezes usa em computadores e acaba tendo que vender, ou muitas vezes até doar um computador mais antigo, né? Eu fiz um rápido teste, né, ou seja, eu estava já planejando isso. Eu adquiri, né, alguns HDs usados no ambiente normalmente ambiente de venda, né, online, né, e fiz alguns testes nesses HDs. Então, os HDs vieram, né, dos seus vendedores efetivamente formatados, então eu analisei e os arquivos estavam, os HDs estavam vazios, teoricamente todos formatados, sem nenhum tipo de arquivo gravado neles. Mas, usando uma ferramenta relativamente simples de recuperação de arquivos, foi possível recuperar milhares de arquivos, né? Ou seja, arquivos de fotos, arquivos de texto, planilhas, né? Arquivos de navegação também. Então, foi assim, impressionante assim, a quantidade de informações que eu consegui recuperar, né? Porque as pessoas, basicamente, quando vão vender, vão até doar seus equipamentos, né? Eles acabam apenas formatando os HDs. Isso, a formatação especificamente, ela não apaga os arquivos, simplesmente elas retiram o nome dos arquivos, muitas vezes do diretório, mas eles não apagam, as informações continuam armazenadas nos HDs. E aí, quando você vende, né, um equipamento desse ou um HD usado, ele acaba expondo, né, ou podendo expor as suas informações. Então, por isso que é importante, né, fazer essa limpeza no HD, né, ou seja, com ferramentas para fazer essa proteção da sua privacidade. Como é que faz isso? Então, basicamente, a gente tem um aplicativo gratuito chamado DiskWipe, né, no site é diskwipe.org, em que você, executando esse aplicativo, você consegue sobrescrever, ou seja, ele vai escrever por cima de todas aquelas áreas, né, que tem no disco, e vai evitar exatamente que alguém utilize um aplicativo de recuperação de arquivos apagados para poder ter acesso às suas informações. Então, essa é basicamente a ideia, né, desse aparelho. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a forma que a gente vai ceder, né, os nossos computadores antigos, né, ou seja, muitas pessoas compram um notebook novo, vendem um antigo, ou vendem o seu desktop, ou mesmo querem trocar o HD para um HD maior, pega o HD antigo e vende, né, e não toma esse cuidado em relação a isso. Então, é uma exposição bastante grande. Assim, a quantidade de arquivos que foram recuperados desses HDs foi imensa, ou seja, quantidades realmente surpreendentes, assim, mais de 1.000 arquivos conseguiram ser recuperados completamente desses HDs. Mesmo quem não tem nenhuma habilidade com o computador consegue fazer apagar definitivamente? Consegue. Na verdade, esses aplicativos são bem simples de serem operados, são aplicativos que têm interface gráfica, né? E ele consegue, assim, basicamente executando, ele já é quase que um passo a passo automático, né? Ele indica qual é o HD que já está instalado no computador, né? E ele vai apagar definitivamente os arquivos que estão lá. Lembrando, né, que é importante que, assim, uma vez utilizado esses aplicativos, não é possível recuperar mais as informações. Então, é bom que você tenha certeza que não tenha nada de importante, que você não tenha salvo num backup esses arquivos no seu computador, né? Então, tem essa situação. Entendido. Ô Gilberto, o que pode acontecer, né, quando os nossos arquivos ficam expostos? Não para quem compra, mas quem está tentando, de fato, levar maldade aí? Então, Fernanda, os arquivos que foram recuperados, assim, é bom lembrar, até fazer frisar o seguinte: depois que eu fiz o teste, eu especificamente fiz essa limpeza dos HDs, então não fiquei com arquivo nenhum desses HDs que eu tinha comprado. Foi exatamente um teste mesmo para verificar como é que estava o nível de segurança desses HDs vendidos, né,
né, de forma aberta e pública. Então, eu, depois que fiz o teste, verifiquei que realmente era possível recuperar os arquivos, eu fiz a limpeza exatamente completa de todos esses arquivos que estavam nos discos mesmo. Mas qual é o problema disso, né? Os arquivos que foram recuperados foram muitos arquivos de fotos pessoais, né, de pessoas que estavam usando o HD e tinham guardado fotos ali. Tinham muitos documentos, arquivos do tipo doc, tinham muitos PDFs, muitas planilhas também com informações pessoais. Então, ou seja, tudo isso, se é um golpista que vai tentar aplicar um tipo de golpe, é informação que eu consigo ter e fazer esse tipo de informação que vai dar algum tipo de chance para o golpista aplicar um golpe ou na pessoa, ou usar esse dado de forma indevida, ou mesmo fazer algum tipo de informação, por exemplo, fazer um cadastro da pessoa, ou fazer algum tipo de informação, ou tipo de uso indevido desse tipo de informação. Você vê, né? Antigamente a gente tinha muita preocupação com o que a gente descartava de documento no lixo. E agora a preocupação é o lixo eletrônico, né? Exatamente. O papel, muitas vezes, hoje o papel tem diminuído, né? Então, se você utilizar o papel, muitos boletos vêm por ambiente de e-mail ou de forma digital, né? Então, você vai armazenar isso também digitalmente no seu computador. E pode ser, nesse caso, quando você descarta um HD dessa forma, pode ser uma informação que esteja nesse HD e aí alguém consiga recuperar essa informação. Entendido. Gente, se vocês têm dúvidas aqui sobre como que funciona, se vocês têm algumas dúvidas ainda sobre como limpar efetivamente seu computador, se você pretende vendê-lo ou doá-lo, né? A regra é a mesma. Podem acessar, inclusive, daqui a pouquinho o nosso podcast CBN Tecnologia, né, Gilberto? Que vai estar tudo lá também. Exatamente. A gente tem lá no nosso podcast, quem não conseguiu anotar, nos grandes portais aí de podcast que tem disponíveis na internet, você pode pesquisar lá para o CBN Tecnologia, vai estar gravado lá no nosso podcast. Uhum. Bom, além dessas dicas aqui, já começa a chegar perguntinhas para Gilberto. Vamos então passar para as perguntas. Davi, como eu apago a agenda do meu celular sem apagar de um outro? Tenho 2, na verdade. Comecei a apagar de um e percebi que também estava apagando do outro. Será que eles estão sincronizados? Exatamente, Davi. O que acontece é que a agenda do seu telefone, ele está, na verdade, espelhado na agenda do Google, né? Ou seja, associado à sua conta do Gmail. Então, quando você apaga de um celular, como está sincronizado pela nuvem, isso apaga, esse compromisso também apaga, né? Ou o contato apaga na nuvem, que também apaga do outro celular também. Então, é tudo, na verdade, o que está no celular, na verdade, é um espelho do que está na nuvem. Apagou de um, apagou de todos os outros também. Uhum. O Giovanni, contando sobre um programa que ele formatava, e deixa eu entender aqui o que o Giovanni me disse, zeros no HD, é isso? Isso, exatamente. Esse aplicativo que eu comentei, o Disk Wipe, Wipe com W, né? WIPE, Disk com K no final, wipe.org, ele faz exatamente isso que o nosso ouvinte está comentando. Ele escreve sobre todo o disco, né? Ou seja, toda a superfície do disco, então todos os arquivos que estavam gravados no disco, ele escreve zeros, ou valores aleatórios, vamos chamar assim. Então, isso vai fazer com que seja impossível de você recuperar essa informação com esses aplicativos comuns de recuperação de arquivos apagados. Então, basicamente, essa é a forma de funcionamento do Disk Wipe, que é esse, como que o nosso ouvinte comentou. Uhum. O Breno está me perguntando se esse aplicativo aí serve para memória SSD, SAT M.2. Então, essa é uma boa pergunta, o Breno. Breno, né? O nosso ouvinte. Isso. O Breno, porque o SSD, ele tem uma característica bem diferente do HD convencional. Quando eu apago um arquivo no HD convencional, a informação do disco, do arquivo, continua gravado no HD até que alguma coisa seja gravada por cima. Então, eu consigo recuperar essa informação sem problema. No caso do SSD, por uma característica interna do SSD, quando você apaga um arquivo do SSD, a própria controladora do SSD
começa a limpar essas áreas que teoricamente estão livres no SSD. Então, no caso do SSD, é só você deixar o SSD ligado, o computador ligado de uma forma geral, e a própria controladora vai limpando e vai sobrescrevendo essas áreas, que então, ou seja, olhando por esse prisma, né, o SSD ele é mais seguro, né, de você descartar, né, do que um HD convencional. Então, você não precisaria, no caso do HD, usar uma ferramenta como essa. Entendido. Bom, gente, o telefone está aqui aberto. Chegou o Marcos agora. O Marcos. Vamos lá, o Marcos de Nova Almeida, ele conta que, não, ele não está falando sobre como recuperar, mas ele disse que perdeu uma senha, tá? E ele entrou em contato com o fabricante e respondeu que ele tem que desligar o celular, resetar, só que ele não consegue fazer isso por conta da necessidade de senha. Quando a gente perde uma senha, qual é a orientação, Gilberto? Então, se for no caso de tablet e celular, o caminho é exatamente esse mesmo, de você resetar para a configuração de fábrica. No caso do aparelho, como ele não tem a senha, existe aí depende do aparelho, né, do modelo e marca do aparelho, existe uma sequência de teclas que você pressiona durante o aparelho está sendo ligado, e aí você tem acesso a um menu especial, né, que você faz o reset para a configuração de fábrica sem precisar da senha. Mas aí, cada modelo e marca de aparelho tem uma sequência específica de teclas para ter acesso a essas funções antes daquela solicitação de senha do aparelho. Ou seja, é uma lista de funções internas do próprio aparelho que permite que ele consiga resetar o aparelho sem saber a senha. Entendido. Gente, o Gilberto estava falando do teste que ele fez, né, da compra de HDs com capacidades diferentes. E com essa ferramenta aí que a gente está conversando, você conseguiu de forma super simples recuperar, não é isso? Exatamente. Aí tinha Então, vários formatos. vários arquivos, assim, tinha arquivos de texto, né, um doc, tinham PDFs, né, tinham planilhas, né, e tinha muitas fotos, muitas fotos. Assim, nos HDs, que foram 3 HDs que eu comprei, usados, foram mais de 80 mil fotos que foram recuperadas. Né, Minha desses Nossa 3 Senhora. HDs. Então, assim, ele é muitas fotos mesmo. Tinha em torno de umas 700 arquivos de planilha, em torno de uns 600 arquivos doc, uns 1.000 arquivos de PDF, já que foram recuperados também desses HDs. Então, veja que era muita coisa, muitos dados privados, fotos assim, privadas, né? Ou seja, fotos de família, né? Então, realmente, que em uma mão de posse de uma pessoa que gostaria de usar isso para fazer um golpe, isso seria um prato cheio, né? Para fazer um tipo de criação de um perfil falso em nome de uma pessoa, por exemplo, que ele tem fotos da pessoa, né? Então poderia criar um perfil falso, colocar essas fotos no perfil falso e fazer de conta que se fosse a pessoa mesmo, né? Que seria ela que estaria fazendo aquele perfil. Então é bem complicado isso. Uhum. Vamos para os destaques? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente. Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que me chamou a atenção foi que um recente levantamento da empresa de antivírus Kaspersky definiu que o Brasil é o paraíso do phishing. Phishing é aquele e-mail, aquela mensagem falsa que é enviada, normalmente com a intenção de fazer com que o usuário clique em alguma coisa ou faça algum download de algum arquivo. Isso vai acabar infectando, né, o computador ou o celular da vítima, né, ou da pessoa. Né? O Brasil ficou na frente de países como Portugal, França e outros, né, nessa situação. Né? Segundo os especialistas dessa pesquisa, a situação só piorou em 2020, inclusive com a pandemia também em relação a isso. Só para a gente considerar de fevereiro a março de 2020, a gente teve um aumento de mais de 120% do número de ameaças, né, feitas por phishing para dispositivos móveis. Então veja que os criminosos se aproveitaram da crise, né, ou seja, da pandemia, para poder fazer ou disparar os seus ataques, né, para esse tipo, né, de usuário, de dispositivo móvel. A alternativa para isso, na verdade, né, o que deve ser feito? Na verdade, é aprimorar a educação digital, ou seja, esclarecer as pessoas do que elas não devem fazer, ou seja, não devem abrir mensagens que eles não conhecem, o remetente, não executar aplicativos que elas não conhecem, não clicar em links que elas não conhecem também. Então, essa é
é a alternativa. O antivírus é importante? Mas o antivírus não é 100% seguro, então é importante que eu tenha também essa educação digital melhorada. Outra notícia dessa semana é que o WhatsApp, né, aquela polêmica lá da troca, né, mudança da política de privacidade do WhatsApp, ele já avisou, né, que o prazo limite agora é 15 de maio, né, para fazer o aceite, né, dessa questão, e ele já avisou que quem não aceitar, a partir dessa data, vai conseguir ainda fazer algumas ligações, né, de vídeo e de áudio, mas ele não especificou por quanto tempo, mas ele não vai conseguir mandar nem receber mensagens mais. A conta não vai ser apagada, mas ele não vai conseguir mandar nem receber mensagens. E a notícia dessa semana é que o WhatsApp passou agora a mandar lembretes para pessoas que não fizeram um aceite dessa nova política de privacidade, lembrando que ela não aceitou e que ela vai ficar sem poder utilizar a sua conta a partir do dia 15 de maio. Né? Então, para isso, então, quem receber essa mensagem, não estranhe. Na verdade, o WhatsApp está só lembrando, né, que você não aceitou e a nova política de privacidade, e você pode ficar sem acesso à sua conta, na verdade, sem conseguir mandar e receber mensagens a partir de 15 de maio. Né? Gilberto, você vai aceitar? Oi? Você é o nosso parâmetro, você vai aceitar? Olha só, Fernanda, eu uso o WhatsApp para muita coisa, assim, eu aceitei já, né, porque assim, não tinha muita escolha nessa situação, eu uso para trabalho. O que eu estou fazendo é limitando as informações que eu publico, principalmente no caso do Facebook, né, e no caso do WhatsApp, eu uso basicamente para ferramentas de trabalho, né, para isso, mas infelizmente não tem muito o que fazer, apesar de muitos grupos que eu participo, né, já foram encerrados no WhatsApp e foram migrados para o Telegram. Né? Muitos grupos profissionais foram encerrados e muitos contatos profissionais também saíram do WhatsApp definitivamente e foram para o Telegram, né, para isso. Entendido. Que, inclusive, é a última notícia que eu separei também para essa semana, ou seja, pelo menos até hoje, quarta-feira, que o Telegram, né, teve um crescimento vertiginoso no Brasil e hoje ele já alcança 45% dos celulares brasileiros. Então, o WhatsApp ele tem um alcance de aproximadamente 85% dos celulares brasileiros, e o Telegram cresceu, né, teve um grande crescimento e chegou, né, segundo a última pesquisa agora, a 45% da base de smartphones do Brasil. Então, veja que realmente cresceu bastante, muita gente migrou do WhatsApp para o Telegram e para o Signal também, né, nessa questão. E a pesquisa também esclareceu que o SMS está em franco declínio, né, ou seja, muitas pessoas deixaram definitivamente de usar o SMS para usar essas ferramentas de mensagem instantânea, como o Telegram, Signal ou mesmo o WhatsApp. Tadinho dos SMS. Olha só, tem vários ouvintes aqui me perguntando como é que é esse aceite lá do WhatsApp. Aparece quando aparecer a mensagem, né, de lembrete, né, tem um texto, né, dizendo exatamente qual é o novo termo de privacidade na política de privacidade do WhatsApp, e logo embaixo tem um botão de eu aceito, né, e clicando nisso está aceito na política de privacidade para aquela conta do WhatsApp, né. Isso normalmente aparecia quando começou, logo que você entrava no WhatsApp, na primeira vez, né, que aconteceu. Quem não fez isso logo no começo, e vai ser lembrado até o dia 15 de maio que tem que aceitar, né, isso. Mas isso chega pelo WhatsApp? Pelo próprio WhatsApp, exatamente. Pelo próprio WhatsApp aparece uma tela, quando você abre o WhatsApp, aparece uma tela com os novos termos da política de privacidade, e logo abaixo tem um botão de eu aceito ou eu não aceito, né, essa política de privacidade. Eu acho que eu não recebi esse aceite ainda não. Tô nesse grupo aqui de ouvintes me perguntando como é que faz isso, hein? Então, ele vai, de algum momento, né, agora daqui para frente, vai chegar para você um aviso, né, dizendo que você não aceitou, né, esses termos de uso, e você tem a opção de aceitar, então, esse termo de uso. Uhum. Gilberto, vou voltar aqui para senhas. Uhum. Tenho dois ouvintes aqui com o mesmo problema de senhas, tá? O Marcos, Okay. Eu vou tentar me explicar melhor aqui. Ele conta o seguinte, ele perdeu a senha do smartphone dele, é um Samsung A20.
Aí então ele recebeu essa orientação do fabricante de que ele que tinha que resetar, só que ele não consegue desligar o celular. O celular não desliga. Ele precisa da senha para isso. E aí ele diz que não tem como seguir o passo a passo. O outro ouvinte fala mais ou menos a mesma coisa. Alguns celulares, você não consegue desligar se você não desbloqueia o celular. Nesse caso, o que ele vai ter que fazer é esperar a bateria acabar, né? E aí o celular vai desligar, ele vai ligar no carregador, e quando o celular for ligado de novo, ele pode seguir, então, esse passo a passo dessa sequência de teclas, quando ele estiver ligando, né? Para ter acesso a esse menu especial para fazer o reset da configuração. Uhum. O José Renato, a situação dele é um pouquinho diferente. Ele tem um Samsung A10, não consegue desativar o alarme. Aí ele tem que colocar o celular na função não perturbe. Olha que chato. E estranho, ele não consegue sim. achar o alarme para desativá-lo. Tem que ver se o alarme é o alarme do relógio, né, ou é um alarme da agenda. Pode ser que seja um alarme da agenda, né, e talvez ele esteja procurando num local diferente. Então, dê uma olhada, né, se o alarme que está disparando, né, o horário lá do alarme, é um compromisso marcado na agenda. E pode ser isso também. Tá certo. Gilberto, muito obrigada, viu? Ok. Até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.